CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. Bom, nós estamos no mês de janeiro. Neste mês temos a campanha de conscientização sobre a saúde mental, também chamada Janeiro Branco. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje, nos estúdios da CBN, a psicóloga Mariela Bailosa, que vai falar, então, sobre saúde mental. Bom dia para você, Mariela. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A Mariela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. E, bom, Mariela, vamos, então, começar falando um pouco sobre o objetivo da campanha e por que a escolha do mês de janeiro. Bom, a campanha Janeiro Branco, ela teve uma iniciativa no estado de Minas Gerais, né, por uma rede de psicólogos e psicólogas que entenderam a necessidade de se falar sobre conscientização e prevenção à temática da saúde mental, né? Por que janeiro? Então, a gente tem aí o mês de janeiro, culturalmente como o mês onde a gente começa a fazer um balanço, repensar esse processo de ano novo, né? As nossas expectativas, as nossas metas. A gente estabelece aí alguns sonhos, alguns desejos. Então, aliado a esse mês que culturalmente já é mais terapêutico, esse grupo, então, de profissionais resolveram iniciar essa campanha, né, com o objetivo de chamar a atenção tanto de instituições públicas, privadas, meios de comunicação, mas principalmente da sociedade civil, para a necessidade da gente se olhar, né, fazer uma análise íntima dos nossos desejos, dos nossos cuidados para a nossa saúde. Maristela, quase 6% da população brasileira tem depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e 10% são afetados pela ansiedade. Esses dados colocam o Brasil em primeiro lugar na lista dos países mais ansiosos do mundo. São dados preocupantes? Sim. Hoje nós temos, então, segundo esses dados da OMS, o Brasil como o país mais ansioso, né? E aí também é o quinto mais depressivo, né? Mundialmente, quando a gente fala nessa perspectiva. Isso nos preocupa. Nos últimos 10 anos, a OMS tem registrado um aumento significativo. Então, o que a gente consegue justificar, né? Como é que a gente justifica esse aumento? A gente tem tido cada vez uma rotina insana, né? De trabalho, de desgaste, de estresse, um aumento de estresse. A nossa alimentação tem sido cada vez mais deixada de lado, a dificuldade com a rotina, então a gente não faz atividade física, as fragilidades de vínculos, né? Isso também é muito importante para a gente pensar que sem rede de apoio ou sem acesso ao prazer, ao lazer, a gente adoece. Então a gente tende a aumentar esses índices de adoecimento e, portanto, da própria medicalização. Bom, só corrigindo, não é Maristela, é Mariela, perdão, peço desculpa pela troca do nome, mas, Mariela, com tantas experiências que a gente passa durante a vida, né, enfim, os chamados pontos altos e pontos baixos da vida, com tantos picos de emoção, como fazer para prevenir o adoecimento emocional? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de bem-estar, né, de equilíbrio. Então, a gente precisa pensar estratégias que a gente consiga equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas relações pessoais, né? Então, ter uma boa saúde mental, a gente precisa produzir bem, a gente precisa ter bons vínculos e precisa ter acesso ao prazer. A gente precisa ter estratégias de enfrentamento a essas situações. Como é, então, que a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa, a gente tem, são 2 regras gerais. Então, para todo mundo vale alimentação saudável e prática de atividade física. Né? Isso é uma regra geral. A gente precisa cuidar do que a gente se alimenta, do que a gente coloca para o nosso corpo, porque quimicamente a gente precisa de uma produção, né, hormonal, isso vai se relacionar. A mesma questão da atividade física. Então, o exercício físico, ele precisa nos dar prazer. Então, se eu não gosto de caminhada, não adianta eu me forçar a fazer. Então, eu posso descobrir uma outra coisa. Natação, basquete, yoga, corrida, eu só preciso achar o que me dá prazer e então fazer. Para além dessas regras mais gerais, é importante a gente olhar para o íntimo de cada um. Então, pode ser que para minha saúde mental eu precise de um tempo de lazer maior com os meus amigos, que é diferente para outra pessoa, que pode ser que para ela consiga relaxar
ou se sentir melhor, sei lá, tendo acesso às músicas, ouvindo música, ficando um tempo sozinha, se curtindo mais ali. Então, cada um vai ter as suas estratégias. Como que eu consigo descobrir isso? No processo de autoconhecimento. A gente só consegue modificar comportamento e gerar saúde quando a gente se conhece, né? A Unimed Campo Grande realizou nesse mês de janeiro uma semana chamada Janeiramente. A iniciativa dessa campanha foi justamente despertar nos colaboradores o que era essa saúde mental. Então, nós tivemos várias ações voltadas para os colaboradores, com poesia, música, proposta, né, de interação, de integração, de atividade física, de yoga e, principalmente, quando a gente traz a fala de um psicólogo para discutir e nos provocar sobre o que é o nosso autoconhecimento, o que nos faz sentido, e só assim a gente consegue produzir saúde mental. O autoconhecimento nem sempre ele é uma tarefa fácil, digamos assim. Nesses casos, é indicado a ajuda de profissional. Sim. Então, assim, tem algumas pessoas que com orientações básicas, né? Algumas atividades, a gente, por exemplo, conseguimos realizar no Janeiramente uma atividade simples que chama curtograma, onde você pega uma folha de papel e ali você escreve coisas que você gosta de fazer e não faz, coisa que você gosta e faz, coisa que você não gosta e faz, e coisa que você não gosta e não faz. É uma atividade simples, mas para algumas pessoas aquilo já é gatilho de repensar e se reorganizar para o seu autoconhecimento. Outras precisam de mais ajuda, de maior apoio, né? Então, para essas pessoas é indicado realmente que busque um profissional, busque uma rede de apoio, né? Essa rede não necessariamente precisa ser alguém da sua família, mas é alguém que você confie e peça ajuda. Isso não é vergonha. A gente só modifica, a gente só melhora a nossa qualidade de vida quando a gente se conhece. Bom, pelo que a gente entende, então, saúde mental e saúde física são duas coisas que andam juntas. Se você não tem, se você está com problemas na saúde mental, isso pode impactar na sua saúde física, por exemplo. Sim, com certeza. Saúde mental é um direito de todos, né? E uma das frases da nossa campanha é que quem cuida da mente, cuida da vida. Então, aquilo que emocionalmente a gente não consegue elaborar, as nossas emoções, as nossas frustrações, a nossa ansiedade, o nosso corpo vai transformar em doença. Então, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde como um todo. Tá? A Unimed Campo Grande, existe um programa, né, de atenção primária à saúde que chama Viver Bem. Então, dentro do Viver Bem, existe uma equipe multiprofissional voltada, né, para esse cuidado também integral. O que isso significa? Então, quem tem acesso a esse Viver Bem, né? Pacientes Unimed Campo Grande, maiores de 18 anos, podem acessar o serviço do Viver Bem e contar com essa equipe no gerenciamento da sua saúde e qualquer apoio. Muito bem, 9h48. Estamos falando hoje sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental na CBN em Campo Grande. Recebemos a psicóloga Mariela Bailosa, que falou um pouco, então, sobre saúde mental. Mariela, muito obrigada pelas suas informações. A gente agradece por você ter atendido ao pedido da CBN. Muito obrigada. Eu gostaria, para encerrar, dizer que, apesar da campanha se concentrar em janeiro, é sempre tempo da gente se cuidar, né? Então, a gente só consegue amar e cuidar do outro quando o primeiro amor é o próprio. Então, que a gente possa se cuidar, se conhecer, se respeitar, que aí sim a gente consegue estabelecer vínculos seguros e afetivos com o próximo. E que ser saudável vai muito além da prática de exercícios, Exatamente. De uma boa alimentação. Exatamente. Ter equilíbrio emocional também ajuda para ser uma pessoa, ter uma vida com qualidade, ter uma vida saudável. Muito obrigada pela sua colaboração. Mariela Bailosa, psicóloga, falando sobre saúde mental na CBN Campo Grande. Se você quiser ouvir novamente essa entrevista, mais tarde, ela fica disponível lá no nosso site. É só você acessar cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.